Olá, o Diálogos de hoje está começando. Vamos falar sobre grafite e pichação. Você sabe o que é isso? Fique com a gente, o Diálogos está no ar. Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Diálogos de hoje, falando sobre grafite e pichação, as características, as diferenças, e para falar sobre isso nós recebemos aqui o professor Paulo Cheida, que é doutor em artes e vai contribuir conosco nessa conversa. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, prazer é meu de estar aqui. O professor Paulo Cheida organizou na última semana uma exposição e entre as obras expostas também obras de grafite. Nós vamos acompanhar um pouco de como foi esse evento e daqui a pouco a gente volta para falar com o nosso entrevistado de hoje. Expostos no prédio H7 do Campus 1 da PUC Campinas, os resultados do projeto de extensão orientado pelo professor Cheida mostram o esforço de 2 alunos do curso de Artes Visuais, que trabalharam em uma escola da região carente de Campinas para trazer o grafite ao cotidiano dos jovens. Com a ajuda dos alunos, o muro da escola, que era constantemente pichado, foi coberto com as cores do grafite, o que desencorajou as gangues a repetirem o ato. Aí você acompanhou um pouco do trabalho desenvolvido pelo professor Paulo Cheida nessa exposição na PUC Campinas. Professor, fale pra gente, como foi o processo de construção dessa exposição e por que o grafite também serviu de tema desse trabalho? Então, estou desenvolvendo um projeto de extensão pela PUC Campinas, Arte das Escolas, e neste ano de 2013 nós estamos então atuando na Escola Estadual José Maria Matosinho, no bairro de São Bernardo. Fomos muito bem acolhidos pela direção da escola e pelos professores, e nós temos a professora Edna Migoto, que é da escola, sendo um elo muito importante para que a gente tenha esse trabalho desenvolvido junto aos alunos, né? São alunos de várias séries que, fora do horário de aula, eles então trabalho nesse projeto de extensão junto comigo. Sou eu, como professor responsável, e tenho 2 alunos do curso de Artes Visuais, que é Matheus Reis e também o Tiago Rego, Tiago dos Santos Rego, que são os 2 alunos que me ajudam para desenvolver esse trabalho. Nós damos um tema, vários temas inclusive, né? E onde eu escolho os trabalhos. A professora Edna auxilia para poder saber os alunos que vão aparecer fora do horário em outro período, né? Então é tudo autorizado pela escola, pelos pais, pelos alunos, e nós então estamos colocando essa pintura no muro. Nesse sentido, nós estamos dando uma educação muito grande para os alunos, porque geralmente quando o aluno da escola vê um outro pichando, acha que isso é arte. Então, desse modo que nós fazemos, nós estamos dando uma orientação da importância que é de ter um planejamento, de saber o que se faz no muro, tem que ter autorização do local, entende? É uma consciência muito grande e um resultado em grupo magnífico, entende? Onde um aluno ajuda o outro. Temos um painel, por exemplo, que como se fosse um aquário, que cada aluno desenhou o seu peixe, né? Então, naquela classe, digamos, está sendo representada como um todo. Eu acho que o sentido do grafite, no caso de ser orientado, que nem tudo que é feito em muro que é considerado arte, tem que ter, assim, uma orientação realmente, né? Eu acho que com isso nós estamos avançando bastante. Tá aí, então, um pouco do trabalho do professor Paulo Cheida, nesse trabalho comunitário aqui da PUC Campinas, envolvendo estudantes de uma escola municipal e abordando, entre outros trabalhos, o grafite enquanto arte, enquanto instrumento de inserção social. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais diálogos para você. Aprendi muita coisa com meu pai. Eu também. Ele me ensinou a ser meiga, educada, me deu carinho e amor. Tinha tudo isso. A gente pescava, jogava bola, baralho. Papai também me levava para brincar no parque. O que foi? Que um dia nosso pai me deu um golinho de cerveja. E hoje eu sou um dependente do álcool.
Estamos de volta com o Diálogos de hoje, falando sobre grafite e pichação. Quais as características, quais as diferenças? Falando de pichação, cada vez é mais presente nas nossas cidades, em todas as ruas, manifestações como essas. Um grupo de pichadores de Campinas criou um perfil no Facebook para divulgar os feitos mais ousados e difíceis do grupo. Intitulada Sem Limites, a página tem fotos das pichações em vários pontos públicos de Campinas e outras em que o grupo desafia integrantes de outra gangue. Então você viu aí esse grupo de pichadores que até mesmo se organizou e criou um perfil nesta rede social para divulgar aquilo que eles têm enquanto manifestação. Para falar sobre os conflitos entre pichação e as leis do Brasil, a gente vai falar agora com a nossa repórter, a Isabela Vicentim, que está no nosso link com o advogado e é quem traz as informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Eu estou aqui com o advogado, o Dr. Glauco, que vai nos explicar um pouco sobre os aspectos legais da pichação e do grafite. Boa noite, Dr. Glauco. A pichação e o grafite são considerados forma de expressão. Em que ponto eles se tornam crime? Em verdade, até maio de 2011, que quando foi promulgada uma lei que alterou a lei de crimes ambientais, que é de 98, ambos eram considerados crime. A partir da edição dessa nova lei, o grafite passou a ser a forma legal de expressão, enquanto a pichação permaneceu a forma clandestina. O que diferencia um e o outro é a autorização ou o consentimento do proprietário do bem ou do patrimônio onde vai ser praticado o ato da pichação ou do grafite, no caso, com aquele fato. Se houver autorização do proprietário ou até do órgão público responsável pela conservação, pela manutenção do patrimônio, é grafite. Se não houver, é pichação. O aspecto estético, a qualidade da arte não define, apesar da maioria da população acreditar desse jeito. O que define mesmo é a autorização. Bom, agora nós vamos para um breve VT que vai mostrar a opinião da população. O grafite é uma arte incrível, tem que ter um dom absurdo para desenhar, as técnicas são incríveis. Eu acho que é um crime a partir do momento que ele está sendo desenhado, implantado em um muro particular, residencial, comercial, enfim. Pichação é um assunto assim absurdo, isso é um crime e o único problema é difícil pegar o criminoso, né? O grafite já não, porque a pessoa leva mais um tempo, então dá pra você ver que está sendo feito. Mas eu só acho que deve ser levado em consideração como crime nesses casos, mas é uma arte incrível, impressionante. Eu acho que grafite não é crime, é arte. Pichação já é uma forma de expressão, mas eu acho que daí já é um crime, porque você está invadindo o espaço de uma pessoa que não está te liberando aquilo e você está denegrindo um patrimônio público ou privado. Eu acho que o grafite é uma maneira das pessoas se manifestarem, desde que não seja com vandalismo nem destruindo o patrimônio público, né? Então eu acho assim, o grafite como arte eu acho interessante, não como vandalismo para detonar o patrimônio público, né? Eu acho que sim, que grafite é uma forma de arte, de expressão. No entanto, eu discordo que deva ser liberado em qualquer lugar, muro de casas, nas ruas, em lugares que fossem autorizados, talvez praças públicas, parques de skate, essas coisas que a gente vê. Legal, mas tem lugares que as pessoas deveriam saber os limites. Se alguém picha o muro da minha casa, como eu devo proceder? Eu devo arcar com os custos ou a prefeitura arca? Bom, doutor, neste caso, como ela deve proceder? Bom, no caso, a cidadã ela tem que procurar uma unidade de polícia e registrar a ocorrência. Bom, doutor, no Brasil, a pichação é considerada crime ambiental. Quais são as punições a serem tomadas neste caso? Bom, o agente que praticar o delito de pichação, ele está sujeito a sofrer a penalidade de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa. E se ele praticar a pichação em face de um monumento tombado ou algum patrimônio tombado, que são aqueles que têm uma valorização extraordinária por parte do Estado, aí é de 6 meses até 1 ano e multa também. Obrigada, doutor. Bom, agora nós vamos para um intervalo bem breve e voltamos já já com o programa Diálogos. Aprendi muita coisa com meu pai. Eu também. Ele me ensinou a ser meiga, educada, me deu carinho e amor. Tinha tudo isso,
A gente pescava, jogava bola, baralho. Papai também me levava para brincar no parque. O que foi? Que um dia nosso pai me deu um golinho de cerveja. E hoje eu sou um dependente do álcool. O Diálogos está de volta e hoje falando sobre grafite e pichação. Quais as características, quais as diferenças? E no último bloco nós falamos também sobre as punições, os conflitos de lei entre grafite, pichação e os atos de vandalismo. Vamos agora para a matéria da repórter Marina Lopes, que foi conferir um pouco sobre o universo do grafite, as características, os processos de produção e também os produtos utilizados neste trabalho. O grafite iniciou-se na década de 70 em Nova York, Estados Unidos, quando os jovens começaram a deixar suas marcas nos muros da cidade. E com o tempo, essas marcas foram se tornando desenhos com mais técnicas. Aqui no Brasil, o grafite iniciou-se em São Paulo e não parou por aí. Formado em design e grafiteiro há um pouco mais de 1 ano e meio, Otis relata que sua inspiração vem desde muito cedo. Eu desenho desde que me conheço por gente, né? Desde criancinha, com um caderninho, um lápis de cor na mão, fazendo o que eu via na TV, o que eu lia nas histórias em quadrinhos. Até hoje, eu assisto muito desenho animado, leio praticamente só quadrinhos, gasto muito com quadrinhos, então acho que a minha inspiração veio meio que daí, né? Eu sempre quis trabalhar com ilustração, né? Mas aí não importa se era na parede, se era no papel, se era digital, só que a minha paixão mesmo é o grafite, né? É o meu carro-chefe, né? Otis comenta como foi a aceitação pela parte do público e de outros grafiteiros que já estavam neste mundo artístico e que, apesar de ser novato nesta área, suas artes já estão expostas em alguns lugares de São Paulo e Minas Gerais. Eu fui muito bem recebido, assim, sabe? Eu já cheguei nos caras que já estavam na cena há mais tempo, que é o Jimmy e o Moai, os caras do New Family Crew, e eles me receberam super bem lá no estúdio deles, me deram 1000 dicas, e todas as pessoas que eu tenho a chance de conversar, que estão querendo entrar pro grafite, dar umas dicas assim, eu faço a mesma coisa, o mesmo exemplo, que foi um ótimo exemplo que eu recebi dos caras. A New Family Crew é uma loja especializada em vendas de materiais para grafite. Jimmy comenta como surgiu a ideia de abrir a loja. A ideia principal foi o fato da gente ter a necessidade de precisar comprar um material e a gente sempre que precisava ia até São Paulo para comprar, né? É a primeira loja voltada para o público do grafite, para atender as necessidades desse mercado que se criou agora de uns anos para cá, né? Então aqui em Campinas é a primeira. Aí você acompanhou então na reportagem de Marina Lopes um pouco do universo do grafite, as diferenças, as características, como a gente tem falado neste programa de hoje. Também os processos de produção, os produtos utilizados. Grafite enquanto manifestação cultural. Professor, como você define e qual a importância que você observa no grafite enquanto manifestação cultural e vozes também daqueles que produzem isso enquanto arte? Vamos pensar assim, o grafite hoje é mais reconhecido no sentido material quando se usa spray, né? Mas na realidade acontece a pintura mural, afrescos, que se usa assim em grande dimensão, né? Em painéis, em paredes, isso desde o Império Romano. Então é muito antigo o artista fazer em proporção maior, né? Obras consideradas artísticas, né? No sentido assim como arte de rua é mais recente, no século XXI que está sendo mais valorizado o grafite como arte de rua, porque mesmo
algumas imagens começaram a aparecer em bienais ou começaram a ter uma repercussão além da rua. Então, por exemplo, no Brasil nós temos, entre outros, os grandes grafiteiros, mas temos os dois irmãos que são conhecidos como os Gêmeos, né? Que aí foram até para vários países, são contratados, né? Então isso realmente se torna assim, um trabalho que a gente pode ser mais considerado como arte, digamos assim, alguma coisa que possivelmente tem uma possibilidade de permanecer na história da arte, entende? Há também concursos especializados para dar chance para os artistas, os grafiteiros fazerem o trabalho oficializado por prefeituras, entende? Por órgãos, instituições culturais, né? Então nós temos vários lugares assim que tem todo o respeito, porque a gente considera um visual agradável, né? Entende? Mesmo fora do Brasil, por exemplo, cidades como La Paz, por exemplo, no túnel onde os automóveis passam, lá foi autorizado que os grafiteiros pintassem, entende? E fizessem os desenhos, né? Assim como em Lima, por exemplo, no Peru, o respeito pelo grafite é muito grande. Quer dizer, não tem tanta pichação. Eu acho que a pichação, no caso, que são ícones ou disputa para quem consegue pintar um lugar mais alto, ou então a disputa entre grupos, né? Isso é muito difícil de analisar isoladamente, porque é resultado do contexto social. Eu acredito que no sentido da educação, mesmo de pai para filho, né, tem que ser considerado o respeito para com o outro. E quando a pessoa tem o seu ambiente, é proprietário de uma casa, ele é dono daquilo lá, ele quer pintar a parede da casa dele da cor que ele escolheu e ele que vai pagar a tinta. No caso dele aceitar que seja pintado alguma coisa considerada uma tendência artística, fazer um desenho, uma pintura na parede, o proprietário aceitando e tudo, dentro de um entendimento entre as partes, aquele que é o proprietário e aquele que vai pintar, né? Então nós consideramos isso como uma possibilidade vamos supor, de evasão da criatividade, né? E tudo mais. Mas nem tudo que está por aí foi autorizado, entende? E ao mesmo tempo nem todo grafiteiro é artista, entende? Nós temos coisas horríveis espalhadas. Entende? Nós, em termos de universidade, como professor de pintura, nós procuramos sempre passar para os alunos o lado do bem da arte, né? A arte tem que ser uma construção voltada para o bem, não pode, no sentido de ter uma tinta, achar que tem uma independência que é dono do mundo e fazer o que quiser. Não é bem assim, entende? Eu acho que esse contexto social que nós estamos atravessando, seja por meio de corrupção, por meio de troca de valores, os valores dignos são trocados por valores impuros, valores que prejudicam o outro. Quer dizer, eu acho que isso, o grafite realmente pode ser considerado arte no sentido que for legalizado oficialmente, principalmente porque está cedendo o local para ser colocado determinada pintura, né? O fato de chamar grafite ou chamar fresco, ou se não, pinturas na época de Leonardo da Vinci na igreja, eu mesmo pintei várias coisas em tamanho grande, mas era tudo autorizado, tudo direitinho. Então eu considero assim que nós estamos muito misturados no sentido nosso de entendimento sobre grafite e pichação. Eu acho que a juventude, de modo geral, está confusa nesse sentido. É muito desagradável quando a gente vê uma escola, ou qualquer escola, digamos, não é só aqui em Campinas, em qualquer lugar, que a gente vê tudo pichado, entende? Ou se você passa numa avenida, é desagradável. Campinas se tornou uma cidade feia, né? Além de recentemente ter acontecido pichação nas esculturas, né? Nos monumentos de praça pública, né? São características muito presentes, principalmente nas grandes cidades, né, professor? Muito, nas grandes cidades e, sobretudo, no Brasil, né? Porque esses países que eu citei, na Bolívia, Peru, eles têm um patriotismo muito grande, um respeito digamos, tem mais respeito e orgulho do país e mais respeito com a propriedade do outro.
Ok, professor, eu quero te agradecer pela presença, pela contribuição no nosso Diálogos de hoje e uma boa noite para você. Tá bom, eu que agradeço. Eu agradeço a você que esteve ligado com a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Este foi o Diálogos, falando sobre grafite e pichação. Uma boa noite para você e a gente se encontra na nossa próxima edição.